Assim diz o texto da palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 4. Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. É bem parecido com o texto da mulher com o fluxo de sangue, né? E, em verdade, o evangelho, em verdade, a origem da palavra, o significado da palavra evangelho é boas novas. Ora, se tem boas novas é porque tem uma situação ruim, né? Para ter boas novas. E a situação ruim é que a gente vive num mundo caído, né? Deus criou tudo e tudo muito bom, mas o pecado entrou no mundo e o homem se afastou de Deus, e aí veio toda a confusão da queda, e que afetou, inclusive, a natureza, os abalos sísmicos, todos esses tormentos da natureza e as doenças. Tudo é função não de Deus. Não, Deus criou tudo e criou tudo muito bom. Ao final do 6º dia, ele falou isso lá no livro de Gênesis. Mas o pecado é que corrompeu todas essas coisas. Então, o evangelho, boas novas, é Deus falando assim: olha, a cura, eu vou dar um remédio para vocês, para redimir vocês de todo pecado. E as boas novas não é uma notícia, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus é a boa nova de Deus para a sua criação. O pecado corrompeu completamente a criação de Deus, e Jesus veio para redimir, para curar, para fazer voltar tudo à normalidade. Esse é o Evangelho. E o Evangelho traz a boa notícia de que você e eu, e todos que estão doentes, quer seja doentes de enfermidade do corpo, mas todos estamos com enfermidade da alma, do pecado, nós podemos ser curados, porque Jesus quer curar. O amor de Deus é esse, que Jesus veio para redimir e curar, e Jesus quer curar. Mas para que eu e você sejamos curados, e todos aqueles que estiverem no momento posterior assistirem isso aqui, quem quiser ser curado de todas as enfermidades, o primeiro passo, segundo o texto, é conhecer Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus perguntou isso aos seus discípulos, né? Quem sou eu para vocês, né? Quem é Jesus para cada um de nós? A gente que põe Jesus na camiseta, no adesivo do carro, mas não tem Jesus no coração, não tem uma experiência pessoal, não sabe exatamente o que é a boa nova do Evangelho, o que significa o Evangelho, o que significou a vinda de Cristo, né? E o primeiro passo para ser curado é conhecer Jesus. A gente vê no versículos de 1 e 2 que esse texto está exatamente na sequência do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus, nesse evangelho, e é o primeiro grande sermão de Jesus explicando a palavra de Deus, que estava sendo mal interpretada. O que era a palavra de Deus naquele momento? Era o Antigo Testamento. Em várias partes, Jesus explica e corrige os rumos do Antigo Testamento. Olha, estão dizendo aí para não matar, é a lei, mas no momento que você tem raiva de alguém, você já está matando, né? Se a lei estava dizendo para não adulterar, e você acha que você nunca adulterou e está resolvido, não. Mas se você olhar com um olhar lascivo para alguém, você já está adulterando. Então, o Sermão do Monte era isso, e está dizendo o texto, descendo do monte, ou seja, terminou o Sermão do Monte. 3 capítulos de ensinamentos morais, éticos, bíblicos, explicando, corrigindo as distorções da aplicação da palavra de Deus no Antigo Testamento. Grandes multidões o seguiram.
Muito provavelmente, esse leproso, a lepra na época, a pessoa tinha que desgrenhar os cabelos, rasgar as roupas e ficar dizendo para todo mundo: olha, eu sou imundo, para pessoas se afastarem, para não pegarem lepra. Mas esse cara aqui, esse leproso, ele deve ter ouvido uma parte, ou a maior parte, ou se não todo o Sermão do Monte. E quando Jesus desceu, ele se tocou com isso, ele conheceu Jesus. Primeiro passo para ser curado, conhecer Jesus. Ele ouviu Jesus. E ele buscou se aproximar. No versículo 2, a gente vê que, além de ele ouvir o sermão, no versículo 2 diz assim: e eis que o leproso, ele se aproximou, ele adorou. Você adora alguém que você conhece, você não pode adorar alguém que você não conhece. A adoração significa dedicar fé, você confiar naquela pessoa, ter fé. E orou, olha a oração dele, olha a oração rápida do leproso e do doente, como eu e você, para Jesus. Senhor, se quiseres, podes purificar-me, com toda humildade, pedindo assim: Senhor, por misericórdia, me cura, né? Então, primeiro passo, ele conheceu Jesus. É preciso conhecer Jesus para dar o primeiro passo para ser curado de todos os nossos males. E o maior mal que nós temos não é a doença do corpo, é a doença da alma. Todos temos a doença da alma, que é o pecado. Para ser curado, para ser redimido, para ser consertada a queda que nós temos, que somos herdeiros dessa queda, a gente precisa conhecer Jesus. E aí a pessoa pode falar assim: poxa, mas é isso, vocês aqui nesse grupo que eu estou vendo, que bacana, todo mundo tem fé. Paulo disse o seguinte, lá em Romanos 10, 17: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, você, meu irmão, que está querendo conhecer Jesus, se você não buscar, você nunca vai conhecer. Você tem que ouvir pregação, você tem que ler a palavra, você tem que ver vídeos. Hoje tem uma infinidade de vídeos na internet sobre Jesus, sobre pregação, uma boa pregação, uma pregação ortodoxa, bíblica, sobre quem é Jesus e o que é evangelho. Aí, se você procurar Jesus, conhecer Jesus, você vai saber quem é Jesus verdadeiro. E esse é o primeiro passo para ser curado. Mas o texto que nós lemos ainda vai além. Além desse leproso conhecer Jesus, ouviu o Sermão do Monte, se aproximou e até orou, pediu a misericórdia de Deus, o segundo passo é experimentar. Tem um passo a seguir, não é só conhecer. O Jó conhecia, mas de ouvir falar. Ele só foi curado do mal dele, e nós, eu e você que está doente, de qualquer enfermidade, só vai ser curado no momento que você se deixar, se permitir ter uma experiência com Deus. Deus não força, não arromba o coração, a porta do coração de ninguém, de forma nenhuma. Mas você precisa conhecer Jesus no primeiro momento, e no segundo momento você tem que ter uma experiência com Jesus. Olha o que diz o versículo 3 aqui, nós estamos lendo, quem chegou agora, Mateus 8, a cura do leproso. Olha o que diz o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. A pergunta tinha sido assim: Senhor, a oração do leproso, se quiseres, pode ficar, pode purificar. O que Jesus responde? Eu quero, meu irmão. Jesus veio para isso. Jesus veio para nos curar. Ele quer nos curar. Ele quer te curar. Mas você precisa conhecer esse Jesus e precisa se deixar envolver por uma experiência com ele, como esse leproso, que era alijado do convívio social, era alijado, não podia se aproximar, mas ele venceu essas barreiras. Eu e você também temos barreiras. Nós que já temos Jesus no coração, sofremos todos os dias barreiras para nos afastar de Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, quem estiver escutando isso aqui e não conhecer ainda, vença essas barreiras. Seja corajoso como esse enfermo que buscou ter uma experiência, conheceu Jesus, ouviu o Sermão do Monte, e quando Jesus desceu, ele seguiu, ele adorou, ele orou: Senhor, se quiseres. E Jesus falou: eu quero. E mais, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Rapaz, lepra. Lepra é uma doença, hanseníase, né?
aquelas chagas no corpo e perde partes do corpo, uma coisa horrorosa. Mas no momento em que esse leproso se deixou envolver numa experiência pessoal, Jesus deixou ele limpo. Imediatamente. Não tem a ver com o tempo, não, nós já vimos isso. Isso aí tem a ver com a demonstração de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido lá atrás que tinha chegado. Imediatamente ele foi curado. É isso que quer dizer esse texto aqui. Imediatamente foi demonstrado que aquele Jesus era o Messias prometido lá atrás no Antigo Testamento e ele veio para curar. Né? E você não precisa estar bem, você tem que estar doente, como nós estamos, para buscar conhecer Jesus. Porque, o Salmo 51:2, Salmo 51 é aquele salmo de Davi, ele arrependido do pecado grave que ele cometeu com Batseba, né? Traiu um general dele, roubou a mulher do general, mandou matar o general, teve relações extraconjugais, então, um pecado enorme, um homem segundo o coração de Deus. Mas no momento em que ele foi confrontado e reconheceu que ele estava errado, ele se arrependeu. E ele orou a Deus no Salmo 51:2 e diz: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Isso só pode ser feito por meio de Jesus. Você precisa conhecer Jesus, você precisa ter uma experiência com Jesus para ter o perdão, ser regenerado, ser purificado. Mas não basta isso. O texto ainda termina com um terceiro passo. Você conhecer Jesus, você experimentar Jesus, mas você tem que testemunhar de Jesus quando você se sentir transformado por ele. Olha o que Jesus diz para o leproso, depois de ele ter sido curado. Disse-lhe, versículo 4, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém. Interessante, hein? Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Interessante, né? Versículo 4, não digas a ninguém. Lógico, Jesus tinha um ministério de 3 anos pela frente. Se o povo sabe que ali está tendo cura, está tendo pão à vontade e prosperidade, o povo ia procurar ele como ainda procura hoje em dia, não porque ele pelo que ele é, mas pelo que ele proporciona. A cura, procurar Jesus pela cura física apenas. E Jesus é muito mais do que isso, é cura espiritual. Hoje nós vemos muitos irmãos querendo buscar em Jesus uma fonte de prosperidade. A maior prosperidade que nós podemos ter em Cristo é a salvação da nossa alma, é a paz com Deus. E é por isso que Jesus fala assim, olha, não diga isso para todo mundo não, vai e fala só com o sacerdote. Porque o sacerdote tinha a lei de Moisés que falava sobre a lepra e que era preciso o sacrifício de um cordeiro, de um animal, para fazer aquele leproso livre do seu pecado. Então, quando Jesus manda esse leproso ir lá e se apresentar ao sacerdote e dizer assim, eu fui curado, era para dar testemunho de que aquele Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, que havia chegado para redimir esse mundo, para curar esse mundo. Paulo, em 2 Coríntios 2:17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo se faz novo. Aquela queda já não funciona mais para aqueles que estão em Cristo. Então, conheça Jesus. Tenha uma experiência pessoal com Jesus. E quando você se sentir transformado, porque você vai ser transformado, testemunhe, dar testemunho de Jesus. Pregue a palavra de Deus a outras pessoas para que essa graça se propague para toda a criatura que nele crê. Então, Jesus veio para redimir a criação, para fazer tudo novo. E Deus faz isso através de nós. Cada um de nós que é regenerado, é como se Deus estivesse começando a nova criação. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados e voltará para consumar todas as coisas. Nós estamos vivendo num período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o que nos sustenta hoje é a fé e a esperança de que Jesus voltará para consumar toda a obra que ele faz em todo aquele que busca conhecê-lo, que tem uma experiência com ele e que testemunhe dele, como nós estamos fazendo aqui, para todos aqueles que assistirem essa pregação. Então, a cura é Jesus.
E Jesus cura quando nós o conhecemos, quando nós o experimentamos, temos a experiência com ele, e quando nós falamos dele como estamos falando aqui. Amém? Glória a Deus por isso.